Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então essa semana nós vamos fazer uma revisão. Então aqui nós temos exercícios para revisão, para vocês fazerem exercícios e bastante atividades de revisão para as nossas provas que vão ser no dia 12, né? Vão começar as provas no dia 12. Bom, então nós temos aqui um texto para resolver as questões 1, 2 e 3. Aqui tem atividades, tanto atividades, questões abertas para vocês escreverem a resposta, quanto questões mais objetivas, questões de alternativas, que vocês vão escolher uma alternativa. Lembrando que na prova as questões vão ser todas de alternativa, né? Mas para revisão tem dos dois tipos de questão. Então, esse primeiro texto aqui chama-se O Médico Fantasma, tá? Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Bom, então vocês vão ver que é uma história que conta de um acontecimento bem comum entre dois amigos, dois garotos. E aí vocês vão ler completamente, eu não vou ler todo o texto, tá? E esse textinho aqui. Aqui embaixo são as informações sobre o texto, de onde foi retirado. E aqui, primeiramente, a questão 1. Responda brevemente. Qual o título do texto? Bom, então, o título todo mundo já sabe, né? Sempre em destaque no começo do texto. Qual é o tema? Né? O tema não é título. O tema é o assunto do texto, né, gente? Só relembrando aqui. Quantos e quais são os personagens? Vocês vão olhar e vão ver quais são os personagens e quantos são. Os personagens não precisam ter necessariamente nome para ser personagem. Às vezes não tem nome. Você vai observar que nesse texto não tem nome, tá? Quem é o autor? Você também tem a informação de quem é o autor aqui embaixo, nessa linha que sempre dá as informações do texto. Não sei se vocês estão acostumados, mas eu vou relembrar vocês, né? O autor, primeiro nome aparece aqui e o sobrenome que aparece em destaque. Então, no caso, é a Heloísa Prieto, tá? Quantos parágrafos tem o texto? Novamente, então, quando a gente começa o parágrafo, nós damos um espaço e começamos a escrever. Todo esse conteúdo, depois desse espaço, é um parágrafo. Então, esse é um parágrafo, esse é outro, esse é outro, esse é outro, assim por diante. Se tiver uma palavra só, é um parágrafo. A questão 2. Esse é um texto narrativo, informativo ou descritivo? Explique a sua resposta. Então, só para relembrar aqui, a nossa matéria é sobre tipologia textual, né? Tem os textos do tipo narrativo, texto do tipo dissertativo, texto do tipo descritivo. Às vezes, um texto narrativo tem alguns pequenos trechos de descrição, mas, na sua maioria, se ele contar uma história, por exemplo, ele é narrativo. Se ele contar uma história e aí no meio da história ele descrever a aparência do personagem, mas a aparência do personagem é só um pequeno trecho do texto. Então, a maioria do texto, em sua maioria, ele é narrativo, por exemplo, tá? Então, você vai dizer aqui, é narrativo, informativo ou descritivo, e vai explicar. Na questão 3, explique por que essa narrativa pode ser inserida no gênero conto. Então, dentro lá dos textos narrativos, nós estudamos o gênero conto, né? Estudamos o gênero conto psicológico e o conto social. Nesse momento, o conto social não vai ser tratado, mas nós vamos estudar ainda o gênero conto e principalmente o gênero conto psicológico,
Então, por que pode ser chamado de conto? Explique aqui. Tem pouco espaço, mas vocês podem escrever no caderno, né, se preferirem. Bom, então, o segundo texto aqui é uma receita culinária, né? Vocês vão ter as questões 4, 5 e 6 para responder. É uma receita de bolo de mandioca. Então, a receita é um tipo de texto, né, pessoal? E ele sempre tem lá o título, tem algumas partes, como os ingredientes, nesse caso aqui tem os utensílios que vão ser usados para a receita, e depois o modo de preparo, as etapas do preparo da comida. Aqui também nessa receita apareceu uma imagem, e nessa imagem nós temos uma legenda, né, que está descrevendo aí o que está nessa imagem. Bom, então identifique a finalidade comunicativa da receita e o público que se intenciona atingir. Então você vai pensar, qual que é a finalidade comunicativa de uma receita? Para que alguém escreve uma receita em um site? Para que alguém escreve uma receita e publica para alguém e envia para alguém? Qual que é a finalidade? Qual que é o motivo de fazer isso? Para quê? Né? Então, se escreve uma receita para alguma finalidade. O público, qual que é o público que se intenciona atingir? Quem que é o público que vai se interessar por uma receita de bolo de mandioca, por exemplo? Tá? Você vai imaginar qual seria esse público e vai explicar. Por exemplo, né, só dando um exemplo, um público que se interessa por esportes e não se interessa por receitas, não é o público dessa receita, né? Teria que ser uma pessoa que se interessa por alimentação, por gastronomia e assim por diante. Releia o trecho. Acrescente a mandioca ralada e aos poucos e bata novamente. Então, observamos que os verbos sublinhados indicam ao leitor. O que esses verbos indicam? Acrescente e bata. Uma ordem ou um direcionamento? Eles estão dando uma ordem ou um direcionamento ao leitor? Uma dúvida ou uma incerteza? Uma certeza ou uma constatação? Vocês vão observar aqui e escolher uma dessas três aqui. E na 6, né, pode-se afirmar que o gênero receita compõe-se de sequências textuais dos tipos descritivo e argumentativo, expositivo e injuntivo, expositivo e narrativo ou descritivo e injuntivo. Lembrem que na semana passada nós já fizemos uma questão que tinha um texto de receita, não é mesmo? Então a receita, como vocês sabem, a gente já aprendeu qual que é o tipo narrativo abordado aí na receita. Leia o texto a seguir e responda as questões 7 e 8. Bom, um textinho curtinho, né? Escrito por esse rapaz. Qual é o poliglota que fala mais línguas? Segundo o Guinness, o militar aposentado norte-americano Greg Cox, né? Esse M está abreviado, capaz de ler e escrever 64 línguas, 14 delas com fluência, e 11 dialetos. Mas há também casos extraordinários que não foram registrados no livro dos recordes. O catarinense Carlos Amaral Freire, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. Há mais de 50 anos aprendo 2 novos por ano, mas não tenho a vaidade de ser o maior poliglota do mundo. Diz: só para conversar com a minha família eu preciso de 5 línguas: basco, espanhol, italiano, grego e português. Ele é autor do livro Babel de Poemas, com textos traduzidos de 60 línguas diferentes para o português. Recentemente estudou baixo alemão, falado ao norte da Alemanha, e siciliano, e revisou outras 5 línguas. Bom, então aqui um trechinho desse texto, né, bem interessante, uma pessoa que estudou 135 idiomas, né? Escolha uma cor de lápis de cor e grife um trecho que constitui discurso direto. Então aqui relembrando os tipos de discurso, né? O discurso direto qual que é? É aquele que reproduz fielmente
a fala de alguém, de uma pessoa, de um personagem, enfim. Então, qual trecho do texto que a gente tem aqui, discurso direto? Você vai olhar e você vai pintar, como se você estivesse grifando com um marca-texto, né? Só que com lápis de cor fica mais fácil de apagar se você tiver algum errinho e precisar corrigir depois, tá? Em seguida, escolha outra cor e grife um trecho que constitui discurso indireto, tá bom? Pode até grifar com o próprio grafite, né? O próprio lápis grafite, porque aí depois fica fácil de apagar. Só teria que ser uma cor, você escolheu o lápis grafite para grifar discurso direto e aí para grifar o outro tipo de discurso, uma cor de lápis de cor diferente, tá bom? Pintem fraquinho para, se houver algum errinho, vocês possam apagar. Lembrando também, né, pessoal, que discurso indireto, então, é quando quando o narrador reproduz a fala de alguém ou de uma personagem. Bom, vou dar uma dica aqui para vocês. Por exemplo, quem escreveu esse texto aqui, o autor, né, ele é o narrador aqui no caso. Então, ele reproduz o que está sendo informado no Guinness, que é o livro dos recordes, onde estão marcados os recordes de vários assuntos aí, tá? E depois você vai definir com suas palavras o que é discurso direto e discurso indireto, na questão 8, certo? O que é discurso direto? O que é discurso indireto? Defina, diga o que é. Aqui, então, você vai ver aqui nas próximas questões que eu coloquei um conto, um pouquinho extenso, mas é um conto muito interessante, muito bacana, que vale a pena ler, e para também responder as questões. Então, o conto que você lerá a seguir trata de um acontecimento comum envolvendo 2 colegas de escola, porém, retrata a realidade política do Brasil. Naquela época, o país passava por mudanças importantes, como o fim do Império, a abolição dos escravos e a proclamação da República. Ocorreu também o chamado Golpe da Maioridade, no qual Dom Pedro II, com apenas 14 anos, assumiu o governo do país. Bom, então, esse texto aqui se passa no ano de 1840, tá? É um texto escrito por... deixa eu me lembrar aqui que eu estou um pouco com dúvida. Machado de Assis. Esse texto aqui é um texto escrito por Machado de Assis, em que ele conta uma época que ele estudava. Bom, então a escola era na Rua do Costa, Rio de Janeiro, num sobradinho de grade de pau. O ano era 1840. Enfim, uma história antiga, né? Então, nessa história vai ter características de coisas antigas também. Tem algumas palavras que são desconhecidas, mas no final do texto tem uma listinha dizendo explicando essas palavras. Por exemplo, ele vai falar aqui, ó, o que é sueto? É faltar da escola, uma falta da escola. Então, ele lá no comecinho, ele fala, naquela segunda-feira, fiquei uns instantes na rua. Enfim, aí ele diz aqui, na semana anterior tinha feito 2 suetos, né? Então tá explicado lá embaixo o que é essa palavrinha. Bom, é muito interessante, né? Ver como que era a escola naquela época, como que era diferente, os costumes eram diferentes. E traz também uma lição esse texto, tá? O que você vai responder? Questão 9. Descreva física e psicologicamente as seguintes personagens: Pilar, o pai de Pilar, Raimundo, mestre Policarpo e Curvelo. Percebam que os nomes não são muito comuns, né? São nomes mais antigos. Mas naquela época eram nomes comuns, tá? Então, são meninos. Um menino chama Pilar, o outro chama-se Raimundo. O mestre aqui no caso é o professor deles, chama-se Policarpo. E Curvelo é o outro colega de classe desses 2 meninos. Você vai descrever física e psicologicamente, como eles são a parte externa, o físico, a aparência, e como eles
como são os pensamentos, as emoções deles, como eles se sentem, né? Que isso é muito marcante no texto conto psicológico, né? Em que cidade, em qual época ocorreram os fatos narrados no conto? Você vai ler lá. Como eram os castigos físicos e verbais na escola e na família nessa época? Como que as crianças eram castigadas? Física e verbalmente. Verbalmente é com palavras, né? Identifique o principal conflito vivenciado pelos personagens e em torno do qual se desenvolveu o conto. Qual foi, então, o principal conflito nesse texto? Você vai descrever aqui. No início do conto, notamos que o menino Pilar, o que a gente pode perceber? Você vai ler uma por uma dessas alternativas e anotar e marcar uma delas. O que você pode dizer sobre o Pilar? 14. No 9º parágrafo do texto, o menino confessa, arrependido de ter vindo. Ele foi até a escola e se disse arrependido. Por quê? E aí você vai também assinalar uma dessas questões para dizer qual foi o motivo dele se sentir arrependido. Em que passagem do texto ocorre clímax, ou seja, o momento de maior tensão da história? Explique. Explique por que é clímax, por que gerou essa tensão, tá? E a questão 16 é uma questão sobre os tipos de discurso, utilizando aqui um trechinho do texto, tá? Assinale a transposição correta da passagem a seguir para o discurso indireto. Então, a gente tem aqui um trechinho do texto que ele utiliza discurso direto com travessão, e aqui embaixo tem alternativas de várias maneiras de transposição para o discurso indireto. Então, ele diz assim: no fim de algum tempo, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que eu tenho aqui? Então, como que fica essa transposição, né? Vou ler aqui para vocês aleatoriamente. Por exemplo, na letra D. No fim de algum tempo, Raimundo meteu a mão no bolso das calças. Bom, até aqui não muda nada, né? E olhou para mim e me perguntou se saberia o que ele teria aqui. Bom, não vou dizer nem que é errado nem que é certo, né? Mas vocês vão ter que olhar. Até que foi grifado aqui, foram grifadas essas palavrinhas aqui. Então, sabe o que eu tenho aqui? Ele fala, sabe o que eu tenho aqui. Quando eu vou falar, ele disse se eu saberia que ele teria aqui, ou, né, tem uma tabelinha ali no material sobre discursos, discurso direto e indireto, que mostra para vocês. Quando há essa transposição, o que está aqui em relação ao lugar fica mais longe, tá? Tudo muda. O que era no presente fica no passado, o que era mais próximo fica mais longe, no espaço, tá? Porque quando eu falo no momento, é aquele momento presente. Quando alguém vai contar a fala da pessoa, aquela fala já ficou no passado, então o tempo fica mais longe, às vezes se distancia do lugar também, tá? Então, se tiverem dúvida, peguem aquele material lá. Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês consigam aí fazer as atividades com tranquilidade, com calma, e já vão estudando, né? Aproveitem as atividades para ir estudando para a provinha, tá? Ótima semana para vocês e até mais.